Salmo 113. E junto nós vamos ler essa verdade, declarar essa verdade, e você vai se lembrar dessa verdade que o salmista traz ao nosso coração nessa manhã. Salmos 113. Nós vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: aleluia! Ó, já começa a pentecostal o salmo, gente. Então vamos junto, tem pentecostal aí? Então vamos junto. Aleluia! Isso! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Não. Eu pensei que tivesse crente aqui. Vamos de novo. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. E acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à mulher estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Aleluia! Que texto maravilhoso. O salmista, ele traz ao nosso coração essa realidade. Qual realidade, Léo? O salmista traz ao nosso coração a realidade da grandeza de Deus. Chega nesse momento onde ele está ali começando esse salmo, esse hino de louvor ao Senhor, contemplando a grandeza de Deus, exaltando a grandeza de Deus, e de repente ele solta essa expressão: quem é como nosso Deus? Por isso, vire para quem está do seu lado e diga para ele assim: ninguém é como o meu Deus. Não, mas você falou tão baixinho que ele não acreditou, não. Fala para ele: ninguém. Não, fala com vontade: ninguém é como o meu Deus. Entenda isso nessa manhã. Na categoria de Deus não tem ninguém junto com Ele. Não tem ninguém que se compare a Ele. Ninguém é tão exaltado como Ele. Ninguém é poderoso como Ele. Não existe outro Deus. O nosso Deus é o único. Ele é único. Não há outro como Ele. Não existe outro que se compare a Ele. Você pode falar: ah, Léo, mas existem outros deuses. Pode existir aquilo que os homens chamam de deuses, mas nenhum Deus é como o nosso Deus. Nenhum Deus é como o nosso Deus. Ouve, ó Israel, Deuteronômio capítulo 6, se não me falha a memória. Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é único. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Eu quero que essa verdade entre no seu coração. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Não existe outro Deus além de Jeová. Fala Jeová, os pentecostes se manifestam. Não existe outro Deus como o Senhor. Não existe outro Deus como Deus. Ele é único. O salmista, ele começa a declarar essa grandeza do Senhor. E veja da forma como ele declara essa grandeza dele. Olha lá, o versículo 4 ele diz: o Senhor está exaltado acima de todas as nações. As nações ficam brigando para ver qual que é mais poderosa. Deixa eu falar uma coisa: quando Deus se manifesta, não tem nação que fique diante dele. As nações tremem diante dele. E acima dos céus está a sua glória. Olha o versículo 5. Presta atenção. Olha lá. Olha lá. Quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas
Olha o versículo 6. Mas se inclina. Se inclina para quê? Para contemplar o que acontece nos céus. Não, 5 pessoas entenderam, então vou explicar. Deus é tão grande, Deus está tão exaltado, tão elevado. O salmista está dizendo para mim e para você: Deus está numa categoria tão acima e única, que para ver o que acontece nos céus, Ele se inclina. Presta atenção nisso daqui. Você só se inclina para ver aquilo que está abaixo de você. Você só se inclina para ver aquilo que é menor do que você. A Bíblia está dizendo, o salmista está declarando que essa grandeza enorme dos céus, Deus não olha para frente para contemplar o que acontece nos céus. Deus olha para baixo. Porque o seu trono está muito mais elevado do que os mais altos céus. Não, você precisa entender a grandeza de Deus. Isaías capítulo 64, no versículo 4. Nós vamos ler muita Bíblia aqui nessa manhã, aleluia. Quem ama a palavra de Deus aí? Olha, desde os tempos antigos ninguém ouviu. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, aleluia. Salmo 147, versículo 5 diz, abre lá: grande é o nosso Senhor, e tremendo é o seu poder. Olha o que o salmista diz: é impossível. Hã? É o que, gente? Não, vamos de novo, é o que? É impossível medir o seu entendimento. Deixa eu te falar, a mente mais brilhante do mundo não chega nem perto daquilo que Deus está pensando e planejando, porque os nossos caminhos são muito inferiores do que os caminhos dele. Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Você olha à sua frente e parece que está uma confusão. Você tenta planejar o seu futuro e parece que não vai dar em nada, mas Deus está olhando para você e está dizendo assim: eu consigo ver de um plano ainda mais alto, eu consigo ver de um lugar mais elevado. O meu pensamento, o meu planejamento, o meu projeto para você é muito além do que aquilo que a sua mente consegue raciocinar. Por isso confia, descansa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu estou conduzindo a sua vida, eu sei onde você vai chegar, porque no lugar onde você vai chegar, a sua mente não alcança. Presta atenção nisso daqui. Deus está dizendo para alguma pessoa aqui nessa manhã: Deus está para te levar num lugar além dos seus sonhos. Deus está para te levar além dos seus sonhos. Deus está para te levar além dos seus sonhos. Deus está para te levar além dos seus sonhos. Receba essa palavra aqui nessa manhã. Deus vai frustrar a sua expectativa. Deus não vai cumprir os seus sonhos. Deus vai superar. Ele vai além. Aleluia. Veja, Isaías capítulo 40, verso 12. Olha aqui, olha como o profeta descreve a grandeza de Deus nessas palavras, dizendo assim: olha, quem mediu as águas na concha da mão? Imagina todas as águas, todos os oceanos, todos os mares, e ele pegou todos eles e colocou aqui, ó. Não, você não está entendendo isso aqui, não. Porque se você entender isso aqui, você vai viver diferente essa semana. Se você entender isso aqui, todo problema, toda dificuldade, toda impossibilidade que está diante de você, você vai perceber que ela é tão pequena diante de Deus. É grande para você, mas para Deus não é. É impossível para você, mas para Deus não é. Ou com o palmo. Com o que, gente? Fala assim com a sua mão. Com o que, gente? O palmo definiu os limites do céu. Tem um pessoal aqui que é da área da construção. É ou não é? Glória a Deus. Que vão se tornar os grandes
Como é que fala o nome daquela palavra? Empresário. Não é empresário que eu queria, não. Builders. Que faz muitas coisas dos negócios. Contractors. Se um grande empresário tiver que construir um prédio, um arranha-céu, ele vai chamar quem? O quê? Eu. Tem gente recebendo aí já, aleluia. Recebe! O pessoal já pegou a visão aí já. Pessoal que é da área de construção, se alguém te chama para um lugar como esse e fala assim, não, eu preciso tirar a medida desse lugar, eu preciso fazer o projeto desse lugar. Você não vai chegar lá e começar a medir um prédio desse tamanho com um palmo. Por quê? Porque é o quê? Grande demais. Mas coisas que são pequenas para você não fica pegando fita métrica. Você só faz assim, não é? Ah, não, já. Olha o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo o seguinte: quando Deus foi definir os limites do céu, da onde que o céu ia, de um canto para o outro, Ele pegou e fez assim, ó. Não, você não está aqui junto comigo. Esse é o tamanho do seu Deus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Veja isso. Deus, o salmista, os profetas, eles revelam para a gente que Deus é imensurável. Não tem como medir, não tem como alcançar a grandeza de Deus. Mas vamos voltar lá para o Salmo 113, versículo 5. Olha o que salmista, preste bastante atenção nisso. Esse Deus que é grande desse jeito. Olha o que o salmista ele vai dizer no versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina no seu trono nas alturas. Versículo 6. E que se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Presta atenção nisso daqui. A grandeza de Deus se manifesta em que Ele se importa com o menor. Não, você quase entendeu. A grandeza de Deus se expressa não em que Ele esteja sentado no mais alto e sublime trono, e sim, contemplamos a grandeza dEle assentado no mais alto e sublime trono, mas Ele ama manifestar a grandeza dEle em que Ele não apenas olha para a terra, mas na terra Ele procura pelos menores, por aqueles que estão no pó, por aqueles que estão no lixo. Ele se importa com o menor de todo e diz assim: eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou mudar a sua história. Aí eu lembrei de outra música antiga, que a gente cantava assim: Tu és soberano sobre a terra. O que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és. Como é que continua? Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Eita glória! Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é o Todo-Poderoso. Não existe outro como Ele. Mas preste atenção nisso daqui.
Deus que é grande. Conceito de grandeza não é estar excluído daquilo que é pequeno. Conceito de grandeza é aquele que, estando assentado no mais alto trono, Ele vai nos lugares mais baixos para levantar, para restaurar, para resgatar, para se importar. Tem gente que acha que grandeza é chegar num lugar inalcançável, quando na verdade Deus nos ensina de que grandeza é chegar num lugar de transformação de outros. Não alcança lugar de grandeza quem se torna alto pisando em outros. Alcançou verdadeira grandeza quem chegou no lugar alto e não permite que os outros permaneçam no lugar baixo. A Bíblia diz que Ele se importa. Ele levanta, olha lá o versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Quando a gente lê, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, diz essa outra versão. A palavra aí é necessariamente essa, é lixo. Que numa outra versão chamada de monturo, que significa, desculpa a palavra, mas é o significado, ok, gente? Monte de lixo ou de esterco, montão de coisas repugnantes ou vis, lugar onde depositam dejeções ou imundícies. Jesus escandalizou as pessoas da sua época. E Ele escandalizou as pessoas da sua época porque Ele contou uma parábola. E nessa parábola Ele mostrou um pai tomando uma atitude que era reprovada por toda a sociedade da época, que era vendo o filho que estava perdido lá longe. Ele toma uma atitude mais vergonhosa que um pai de família poderia tomar naquela época. Ele corre na direção do filho. Um pai de família naquela época correr atrás do filho, correr na direção do filho, era uma situação humilhante. E não era do filho que ele amava, que o amava, não era do filho que o respeitava, não era do filho que tinha feito tudo certo. Pelo contrário, foi o filho que virou para ele e falou assim: aqui, você está demorando para morrer? O senhor podia morrer mais cedo, porque eu quero aproveitar do teu dinheiro. Ele vai lá, ele corre. Ele não somente corre, mas ele abraça aquele filho que está imundo e fedido. Ele abraça aquele filho que está imundo e fedido. E enquanto o filho está olhando para ele, dizendo aquele discurso mais bonitinho: pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, torna-me apenas como um dos teus trabalhadores. Ele olha para aquele filho e interrompe no meio do caminho, no meio do discurso, e diz assim: eu não quero isso. Eu quero que você tenha roupas novas, eu quero que você tenha vestes novas, eu quero que você tenha vida nova. Porque o que eu tenho para você, toda a herança que eu poderia ter deixado para você, não compra o que você realmente precisa, que é o amor do Pai. Se eu não anuncio um Deus que está disposto a ir atrás daquele que está perdido, eu não estou anunciando o Deus verdadeiro. Eu estou anunciando apenas uma fantasia da minha cabeça. Porque o Deus da Bíblia, Ele não faz com que o filho venha, se ajoelhe
e fique pelo menos de penitência durante 3 anos. O Deus da Bíblia, Ele corre, abraça o filho imundo e diz: eu só estava esperando isso. Que bom que você voltou para casa. Deus, Ele se importa com o humilhado. Deus, Ele se importa com o desprezado. Deus, Ele se importa com aquele que está desamparado. Veja, Ele levanta do pó o necessitado. Ele ergue do lixo o pobre. Ele não deixa ele nessa condição, mas Ele o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Ele olha para a mulher estéril e faz dela mãe de filhos. Entende isso daqui? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha que, olha. Pois os olhos do Senhor estão o quê? Atentos aonde? E Ele está fazendo o quê? Ele está procurando alguém para matar? Ele está procurando alguém para Ele tornar ainda mais fraco? Não. Ele está olhando por toda a terra procurando quem? Alguém que Ele possa fortalecer. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer, buscando alguém que Ele possa fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração para Ele. Veja essa palavra tão linda. Ela faz parte de uma palavra de repreensão que um rei recebeu. Um rei chamado Asa, que amava o Senhor. Um rei chamado Asa, que buscava o Senhor, que caminhou com o Senhor, mas de repente, no momento da sua história, esse rei Asa, ele decidiu confiar mais nos homens do que confiar em Deus. Depois de já ter visto a manifestação do poder de Deus, depois de já ter conhecido ao Senhor, de repente ele decide confiar mais nos homens do que confiar em Deus. Aí vem a palavra de Deus para ele dizendo: ô Asa, que loucura é essa? Irmãos, é loucura. Quem está aqui junto comigo nessa manhã? É loucura confiar na força do seu próprio braço. É loucura você tentar dar conta da sua vida sozinho. É loucura você tentar viver nesse mundo sem Deus. É loucura, porque isso só vai trazer guerras. Mas aqueles que esperam no Senhor, não, tem 3 esperando no Senhor aqui, eu vou falar isso de novo. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Eles caminham e não se cansam. Eles correm e não se fadigam. Eles voam com asas como de águias. Aqueles que entregam o seu coração completamente ao Senhor, aqueles que se dão completamente a Deus, Deus é por eles para os fortalecer. Aleluia. 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 Deus está resgatando algumas pessoas aqui nessa manhã. Deus está dizendo para você o seguinte: podem ter te jogado no lixo, mas Deus vai te achar mesmo no lixo. Quem te joga no lixo, presta atenção nisso daqui. Quem te jogou no lixo achava que estava simplesmente abrindo mão de você. Quem te jogou no lixo te fez um favor, porque agora só Deus para te tirar daí, só Deus para te resgatar, só Deus para mudar a tua história. Quando jogaram José no poço, estavam pensando: agora já era, está no poço, não tem mais jeito. Mas quando a gente vai para o poço, é lá. É lá que Deus pega de volta. É quando te traem, fazem injustiça com você e te colocam no fundo de uma prisão. É lá que Deus vai te achar. É lá que Deus vai te achar. Porque presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Parece esquisito o que eu vou dizer,
Mas Deus procura na lata de lixo aqueles que Ele vai restaurar. Deus procura na lata de lixo aquele que ele vai resgatar. Deus procura no meio da imundície e Ele diz assim: está imundo, mas eu já estou vendo, esse aí é filho amado, essa aí é filha amada, esse aí vai ser grande no meu reino, esse aí vai ter multidões atrás dele, essa aí vai restaurar a vida de muitas pessoas. Se prepara, Deus está tirando gente de lugares que você nem imagina. Sabe por quê? Porque filosofia não consegue fazer isso, ideologia não consegue fazer isso, os deuses gregos não conseguiam fazer isso, religião nenhuma consegue fazer isso, porque só Deus consegue mudar a vida de uma pessoa. Ninguém é como Deus, ninguém é como Deus. E eu estou acabando. Vai subindo aí, gente, me impressiona, que eu estou acabando. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aos coríntios assim: quando eu fui a vocês, eu não vim com palavras de sabedoria humana, mas eu vim em manifestação do poder de Deus. Porque simplesmente filosofia, simplesmente palavras não mudam a vida de ninguém. A única coisa que muda a história de uma pessoa é Cristo e este ressuscitado. Salmos capítulo 18. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, para parecer que a gente vai acabar. Fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Deixa eu tentar aqui colocar isso aqui de novo. Estou tentando, hein? Você tem que ajustar que está chiando muito. Salmo 18:1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Não, eu não vou falar isso sozinho, não. É poderoso demais para só eu ter essa bênção hoje. Não, vamos falar isso junto, vamos lá. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, e a minha torre alta. Versículo 3: clamo ao Senhor, é digno de louvor, e estou salvo dos meus